Minha casa em Atascadeiro é sempre silenciosa. Silenciosa demais, para ser sincera. Às vezes, ligo o rádio só para ouvir vozes humanas. Eleanor, minha esposa, faleceu há 5 anos, e o silêncio tem sido meu companheiro constante desde então. Aos 68 anos, você se acostuma com a solidão, embora nunca consiga aceitá-la plenamente. Minha casa é simples, térrea, com 3 quartos, uma sala de estar espaçosa e um pequeno jardim nos fundos. Não é nada especial para quem está de fora, mas para mim, é um mundo inteiro que Eleanor e eu criamos ao longo das décadas que vivemos juntos. Cada canto guarda memórias. Era ali que ela adorava ler nas manhãs de domingo. Era ali que montávamos a árvore de Natal todo Natal, e era na cozinha que ela experimentava receitas que recortava de revistas. Depois de me aposentar da escola onde lecionei matemática por 43 anos, decidi não ficar parado. Comecei a dar aulas particulares para crianças de escolas locais, não tanto pelo dinheiro, mas para manter a mente clara e me sentir útil. Agora tenho 5 alunos regulares, com idades entre 12 e 17 anos. Alguns vêm por conta própria, outros são enviados por pais ambiciosos. De qualquer forma, tento incutir neles não apenas o conhecimento de fórmulas, mas também o amor pela lógica e pela precisão, que a matemática proporciona melhor do que qualquer outra ciência. Sr. Royce, ainda não entendi por que precisamos de seno e cosseno na vida real, diz Marcus Tate, meu aluno mais desafiador, desenhando em seu caderno em vez de resolver um problema. Você entende por que precisa saber ler? Pergunto, observando-o rabiscar sem rumo. Claro, ele me olha como se eu fosse louco. Para conseguir informações. Bem, matemática também é uma linguagem. A linguagem em que todo o universo está escrito, pega o caderno dele. E se você não entende essa linguagem, está perdendo a história mais interessante que existe. Marcos revira os olhos, mas pega o lápis e começa a resolver o problema. Não me ofendo com o ceticismo dele. Eu também era assim na idade dele, até conhecer um professor que me revelou a beleza dos números. Depois da escola, a casa fica em silêncio novamente. Preparo um jantar simples, ovos mexidos com torrada e sirvo um copo de leite. Os hábitos de um solteiro, como diria Eleanor. Ela sempre insistia em almoços e jantares completos, mesmo quando éramos só nós dois. Comida não é só combustível, Alistair. É uma cerimônia inteira, ela gostava de dizer. Agora percebo que ela estava certa, mas é difícil mudar hábitos na minha idade. Passo as noites no computador, jogando xadrez online. Muitas pessoas se surpreendem ao saber que o velho Royce tem uma conta no chess.com com um rating de 1840. No mundo virtual, ninguém sabe a minha idade e ninguém julga pelos meus cabelos grisalhos e rugas. Tudo o que importa aqui é a sua inteligência e pensamento estratégico. Esta noite, estou jogando contra um oponente do Japão. A julgar pelo estilo de jogo, ele é um jogador de xadrez experiente que prefere a defesa índia do rei. A partida se arrasta por 40 lances, mas, no final, eu saio vitorioso empurrando seu rei para o canto do tabuleiro. Bom jogo, escreve meu oponente no chat antes de sair. Da mesma forma, respondo, sentindo uma leve sensação de satisfação. Em momentos como este, a solidão desaparece. Sinto-me conectado a outra pessoa, ainda que através de uma tela de computador do outro lado do planeta. Eleanor chamava isso de ilusão da comunicação, mas, para mim, é melhor do que nada. Antes de ir para a cama, verifico as portas e janelas como de costume. Um hábito adquirido ao longo dos anos, embora a criminalidade seja praticamente inexistente em nosso tranquilo bairro de Atascadeiro. Olhando para a foto de Eleanor no criado mudo, sussurro, boa noite e apago a luz. O sono não vem imediatamente. No silêncio da noite, meus pensamentos involuntariamente retornam ao meu filho, Brock. Ele tem 39 anos e trabalha para a prefeitura no departamento de planejamento. Nosso relacionamento já se tornou uma formalidade há muito tempo. Ligações em feriados e visitas ocasionais, geralmente com algum motivo importante. O que deu errado? Quando o abismo entre nós se tornou intransponível. Talvez quando ele abandonou a faculdade depois do 2º ano e eu me recusei a financiar sua busca por si mesmo. Ou quando ele trouxe Townsend para dentro de casa e eu tive a ousadia de apontar que ela parecia mais interessada na nossa casa do que no próprio Brock. Townsend, nascida Townsend Price, trabalha em uma agência bancária local no atendimento ao cliente, sempre vestida com a última moda da Atascadeiro, e sorri para todos, menos para mim.
Ela tem um sorriso especial para mim, educado, mas frio como a lâmina de uma faca. Nosso último encontro foi há 7 meses, no meu aniversário. Eles vieram com um presente, um suéter que eu nunca usarei, brilhante e jovial demais para um homem da minha idade e temperamento. Durante o jantar, a conversa inevitavelmente voltou-se para a casa. Você já pensou em se mudar, pai? Perguntou Brock, descontraído. Esta casa é grande demais para uma pessoa só e precisa de manutenção constante, disse Townsend. Vimos alguns ótimos apartamentos para idosos perto do centro, com supervisão médica 24 horas. Não estou tão senil a ponto de precisar de cuidados 24 horas por dia, respondi secamente. E não, eu não estava pensando em me mudar. Esta casa é o meu lar. Só estamos preocupados com você, disse Brock com aquela entonação especial que usa quando quer parecer um filho carinhoso. E se você cair ou ficar doente? Quem vai ajudar? Tenho telefone e vizinhos, cortei um pedaço de torta. Vamos mudar de assunto. Eles se entreolharam com aquela expressão peculiar que eu aprenderá a reconhecer: o velho está ficando insuportável. O resto da noite passou em conversas tensas sobre o tempo e as notícias locais. O sono ainda não vinha. Acendi o abajur e peguei um livro, uma biografia de John von Neumann, um dos maiores matemáticos do século XX. Ler sempre me ajudava a afastar pensamentos desagradáveis da mente. De repente, o telefone tocou. O relógio marcava quase meia-noite, tarde demais para uma ligação comum. Meu coração disparou de alarme. Na minha idade, ligações tardias raramente trazem boas notícias. O número do Brock na tela do telefone. Alistair Royce, respondi, tentando manter a voz calma. Pai, a voz de Brock soou tensa. Temos um problema. O que houve? Sentei-me na cama, agarrando o telefone. Tem um incêndio no nosso apartamento. Foi na fiação. O corpo de bombeiros apagou, mas, é impossível morar lá. Fuligem nas paredes, cheiro de fumaça por toda parte, alguns móveis destruídos. Alguém se machucou? Essa foi minha primeira pergunta, meu reflexo instintivo de pai. Não, estávamos no trabalho. Os vizinhos chamaram os bombeiros quando notaram a fumaça, disse ele baixinho. O seguro cobre os reparos, mas vai levar tempo. 2 ou 3 semanas, pelo menos. Eu sabia aonde ele queria chegar com aquilo e me preparei para a pergunta inevitável. Não temos para onde ir, pai, disse ele após uma pausa. Todos os hotéis da região estão lotados por causa do festival de vinhos. Sei que temos um relacionamento difícil, mas a Townsend e eu podemos ficar com você até a reforma terminar? Fechei os olhos. A ideia de interromper minha rotina cuidadosamente construída era quase fisicamente desconfortável. Brock e Townsend em minha casa por algumas semanas. Mas como eu poderia dizer não ao meu próprio filho em uma situação como essa? Claro, eu disse finalmente. Tenho 2 quartos extras. Quando você vem? Amanhã de manhã, se não se importar. Hoje à noite, dormiremos na casa de um amigo. Certo, tentei manter a voz neutra. Já estou em casa. Obrigado, pai, ele parecia genuinamente aliviado. Nós realmente apreciamos. Depois da conversa, o sono finalmente desapareceu. Levantei-me, vesti meu hobby e andei pela casa, preparando-me mentalmente para as mudanças que os novos inquilinos trariam. Um dos quartos de hóspedes era usado como depósito para livros antigos e caixas com coisas da Eleanor que eu nunca tinha conseguido separar. Eu teria que limpá-lo pela manhã. Havia uma cama no segundo quarto, mas a roupa de cama precisava ser trocada. Na cozinha, servi-me um copo d'água e olhei pela janela para o jardim noturno. As sombras do luar transformaram as formas familiares em algo misterioso e estranho. Uma estranha sensação de mau agouro me invadiu, como se aquela noite fosse a última de uma vida pacífica anterior. Não seja dramático, Alistair, disse a mim mesmo. É só por algumas semanas. Somos adultos. Vamos nos dar bem sob o mesmo teto. Mas algo me dizia que a chegada de Brock Townsend mudaria mais do que apenas a rotina dos meus dias. De manhã, acordei mais cedo do que o habitual e fui direto arrumar a casa. Limpei um dos quartos, levando caixas para a garagem, troquei a roupa de cama e tirei o pó. Por volta das 10 horas, a campainha tocou. Brock e Townsend estavam parados na porta.
Ele parecia cansado, com olheiras. Ela manteve a cara séria e o sorriso indiferente de sempre, como se estivesse me fazendo um favor ao concordar em ficar na minha casa. Oi, papai, Brock tentou sorrir. Obrigado por nos receber. Olá, Alistair, Townsend assentiu. Espero que não estejamos perturbando muito a sua paz. Eles trouxeram muito mais coisas do que eu esperava para uma estadia temporária, várias malas, caixas de pertences pessoais e até as plantas da casa de Townsend. Entrem, dei um passo para trás, deixando-os entrar. Preparei os 2 quartos de hóspedes, então escolham o que quiserem. Na verdade, Townsend olhou para Brock como se buscasse apoio. Vamos precisar dos 2. Usaremos um como quarto e o outro como escritório. Trabalho remotamente 3 dias por semana, e Brock precisa do espaço para documentos. Ergui as sobrancelhas, mas permaneci em silêncio. Aparentemente, eles planejavam ficar por um bom tempo. Fiquem à vontade, eu disse finalmente. Fiquem à vontade. Estarei na cozinha se precisarem de mim. Enquanto desfaziam as malas, preparei café e sanduíches. Hospitalidade não era um dos meus pontos fortes, mas tentei ser civilizada. Obrigado pelo café, pai. Brock pegou a xícara. Peço desculpas pela intrusão repentina. Você não imagina como é horrível chegar em casa e ver bombeiros do lado de fora. Imagino, assenti. O importante é que ninguém se machucou. As coisas podem ser substituídas. Não tudo, suspirou Townsend. Minha coleção de sapatos de grife. 3 pares completamente destruídos pela fumaça, e eram de edição limitada. Olhei para ela, sem saber o que dizer diante daquela tragédia. Eleanor nunca se interessou por sapatos de grife, preferindo o conforto à ostentação. Espero que o seguro cubra os danos, eu disse neutramente. Deveria, assentiu Brock. Já entrei em contato com a empresa, e eles vão enviar um avaliador esta semana, mas os reparos vão levar tempo de qualquer maneira. Quanto tempo você pretende ficar? Perguntei sem rodeios. Eles se entreolharam. É difícil dizer exatamente, começou Brock, cauteloso. Pelo menos 2 ou 3 semanas, mas pode levar até 2 meses. Depende do escopo do trabalho. 2 meses. Senti meu coração apertar ao pensar em minha casa, meu santuário, ocupado por tanto tempo. Mas eles eram família e não tinham escolha. Entendo, assenti. Espero que possamos nos dar bem. Claro que podemos, Townsend sorriu, seu sorriso característico, educado e frio ao mesmo tempo. Faremos o máximo para não interferir nos seus hábitos, Alistair. Não acreditei em uma palavra do que ela disse, mas fiquei em silêncio. Foram semanas morando juntos, e eu não queria iniciá-las com conflitos. Fiz uma listinha de regras da casa, eu disse, entregando-lhes um pedaço de papel a nada muito complicado, tempo de silêncio, uso de espaços comuns, meu horário de aula. Brock pegou a lista com evidente desgosto. Pai, não somos crianças para seguir uma rotina, tentou sorrir, mas o sorriso era forçado. Somos adultos. Podemos regular nosso próprio comportamento. Claro, assenti. Mas prefiro clareza desde o início. Isso ajudará a evitar mal-entendidos. Vamos nos familiarizar. Townsend pegou a folha das mãos de Brock e a colocou sobre a mesa sem olhar. Agora, se não se importa, preciso de um banho. Foi um dia muito corrido. Ela foi para o banheiro, e Brock ficou comigo na cozinha. Houve uma pausa constrangedora. Como vai, pai? Perguntou ele finalmente. Como está sua saúde? Normal para a minha idade, respondi. Minha pressão às vezes fica um pouco alta, mas nada grave. Você vai ao médico regularmente? A cada 6 meses. A última foi em maio. Ótimo, ele assentiu. Townsend e eu estamos preocupados com você. Sabe, morando sozinha, sem ninguém para cuidar de você. Estou indo bem sozinho, interrompi-o, tenho 5 alunos. Organizo torneios de xadrez online. Leio livros. Não preciso de supervisão. Torneios de xadrez online? Ele pareceu surpreso. Você joga xadrez online? Por que você está surpreso? Perguntei, sem conseguir esconder minha irritação. Que alguém da minha idade ainda saiba usar um computador. Não, é só que, ele hesitou,
eu não sabia que você gostava de xadrez. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim, eu disse baixinho. Assim como eu não sei sobre você, eu acho. Ele me olhou por um longo momento, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não disse. Vou desfazer as malas, disse ele finalmente. Obrigado pelo café. Sozinho, olhei pela janela para o meu jardim meio abandonado. As roseiras que Eleanor outrora cultivara com tanto carinho precisavam de poda. A velha macieira ainda dava frutos, contra todas as expectativas. Este jardim, assim como a casa, fazia parte da minha vida, da minha história. É só por algumas semanas, lembrei a mim mesma. Tenha paciência, Alistair. Afinal, eles são sua família. Mas em algum lugar no fundo da minha mente, eu me sentia ansioso, como se uma tempestade estivesse chegando, e eu tivesse esquecido de fechar as janelas. Acordei com o som de móveis sendo movidos. O relógio marcava 7 horas. Normalmente, a essa hora, a casa estava silenciosa. Vestindo um hobby, saí do quarto e fui em direção ao som. Na sala de estar, Brock e Townsend estavam ocupados movendo meu sofá para a parede oposta. Bom dia, eu disse, cruzando os braços. Não está um pouco cedo para uma reorganização? Eles se viraram. Brock parecia levemente culpado. Townsend parecia completamente imperturbável. Bom dia, pai, Brock abaixou a ponta do sofá. Achávamos que você ainda estava dormindo. Normalmente acordo às 6h30, respondi. Posso perguntar o que está acontecendo? Só para deixar o espaço mais funcional, Townsend sorriu, com seu sorriso frio característico. O sofá perto da janela traz mais luz e libera espaço para uma escrivaninha. Olhei para minha sala de estar. A poltrona em que eu costumava ler tinha sido empurrada para o canto. A mesa de centro onde eu guardava meus livros e óculos tinha sido movida para a parede. A estante permaneceu no lugar apenas porque não podia ser movida sem ser desmontada. Você não pensou em me perguntar primeiro? Tentei falar calmamente. Afinal, esta é a minha casa. Não queríamos te incomodar com uma coisa tão pequena, Brock fez um gesto conciliador. É uma mudança temporária, pai. Quando voltarmos para o nosso apartamento, tudo estará igual. Além disso, acrescentou Townsend, este layout é muito mais prático. Você verá por si mesma como é conveniente. Respirei fundo, tentando conter a irritação. Eles estavam ali há menos de 24 horas e já tinham começado a reorganizar o espaço para se adequarem. Da próxima vez, por favor, consulte-me antes de mudar qualquer coisa, eu disse com firmeza. Especialmente às 7 da manhã. Claro, pai, Brock assentiu, mas percebi que ele interpretou minhas palavras como um resmungo. Vou fazer o café da manhã, Townsend foi em direção à cozinha. Espero que você não se importe com ovos de abacate, Alistair. É muito mais saudável do que sua torrada com manteiga de sempre. Sem esperar por uma resposta, ela desapareceu na cozinha. Eu podia ouvir os armários abrindo e fechando. Ela estava obviamente procurando por alguma coisa. Cadê seu liquidificador, Alistair? Ela gritou. Quero fazer um smoothie. Não tenho liquidificador, respondi. Nunca precisei de um. Townsend apareceu na porta com uma expressão de genuína perplexidade no rosto. Como você consegue viver sem um liquidificador? Ela balançou a cabeça. Vou pedir para o Brock trazer o nosso do apartamento. Ele sobreviveu ao incêndio. Não respondi. Discutir sobre a necessidade de um liquidificador às 7 da manhã parecia absurdo. O café da manhã transcorreu em silêncio tenso. Os ovos mexidos com abacate estavam bem comestíveis, embora eu preferisse minha torrada com manteiga de sempre. Depois do café da manhã, eu ia me preparar para a aula. O primeiro aluno chegaria às 10 horas. Ao entrar na minha sala, encontrei minha mesa cheia de caixas. Brock, gritei. O que foi? Meu filho apareceu na porta. Ah, são as coisas da Townsend, explicou. Colocamos aqui temporariamente até descobrirmos onde elas pertencem. Preciso da minha carteira para me arrumar para a aula, eu disse. O primeiro aluno chega em 2 horas. Talvez você pudesse estudar na mesa da cozinha, sugeriu Brock. A Townsend precisa de espaço para trabalhar. Ela está trabalhando remotamente hoje.
Senti uma onda de ressentimento crescendo dentro de mim, mas me contive. Este é o meu escritório, Brock, disse com a maior calma possível. Vou me arrumar aqui. Leve as coisas da Townsend para o seu quarto. Brock suspirou, como se estivesse lidando com uma criança irritada. Tá bom, pai. Vou tirar as caixas. Às 9h30, eu estava pronto para a aula. A sala estava limpa, mas havia alguns arranhões na mesa, causados pelas caixas. Passei o dedo sobre eles. A mesa era uma herança de família, ainda do meu pai. Costumava ficar em seu escritório na universidade. Às 10h, a campainha tocou. Na porta estava Ethan Shen, meu primeiro aluno do dia. Bom dia, Sr. Royce, disse ele. Olá. Bom dia, Ethan. Entre. Levei-o para a sala de estar onde costumávamos estudar. O menino olhou ao redor, surpreso. A atmosfera havia mudado desde sua última visita. Há algo novo? Perguntou. Uma mudança temporária, respondi. Meu filho e a esposa ficarão comigo por um tempo. Sentamo-nos à mesa e comecei a explicar o novo tópico. 15 minutos depois, Townsend entrou na sala com uma xícara de café. Ela nos olhou e sorriu. Não se incomode, disse ela. Só preciso pegar algumas coisas. Ela foi até o armário e começou a procurar algo, mexendo nas coisas com força. Ethan se distraiu, perdendo o fio da meada da explicação. Townsend, eu disse, estamos estudando. Estou saindo agora. Ela pegou uma pasta e se dirigiu para a saída. Só não faça muito barulho, por favor. Tenho uma ligação importante em 1 hora. Cerrei os dentes, mas não disse nada. Ethan e eu continuamos com a aula, mas minha concentração estava quebrada. Depois que Ethan foi embora, tive 1 hora de intervalo até o próximo aluno. Decidi dar uma olhada na minha correspondência e verificar minha agenda para a semana seguinte. Abrindo a agenda, fiquei surpreso ao descobrir que algumas das entradas haviam sido alteradas. A aula de Chloe Ramírez havia sido transferida da manhã para a noite, e a aula das gêmeas Parker havia sido cancelada completamente. Encontrei Townsend na cozinha. Ela estava sentada diante do laptop, com fones de ouvido no pescoço, claramente entre ligações. Townsend, você mudou minha agenda? Perguntei sem rodeios. Ela ergueu os olhos da tela. Ah, sim. Liguei para os pais dos seus alunos e ajustei um pouco a programação. Suas aulas da manhã estão interferindo nas minhas teleconferências, disse ela, como se estivesse me fazendo um favor. A Chloe poderá vir depois da aula, e as gêmeas Parker estudarão temporariamente com outro tutor. Senti o sangue subir ao meu rosto. Você não tinha o direito de fazer isso, disse eu, tentando controlar a voz. Estes são meus alunos e minha agenda. Alistair, ela suspirou, seja razoável. Preciso trabalhar. Ao contrário de você, não posso simplesmente remarcar ligações. Os horários corporativos são fixos. Você deveria ter conversado comigo antes, insisti. Você nem pediu minha opinião. Imaginei que você não se importaria com uma pequena mudança, ela deu de ombros. Afinal, é só um trabalho de meio período para você, e minha principal fonte de renda. Não é só um trabalho de meio período, objetei. É a minha vocação, e essas crianças contam comigo. Townsend olhou para o relógio. Tenho uma ligação para fazer, disse ela. Podemos discutir isso mais tarde. Tenho certeza de que você perceberá que essas mudanças são razoáveis e necessárias. Ela colocou os fones de ouvido, sinalizando que a conversa havia terminado. Fiquei parado na porta, atordoado com sua atitude arrogante. À noite, tentei falar com Brock. Ele chegou do trabalho por volta das 18 horas, cansado e irritado. Brock, precisamos conversar sobre a Townsend, comecei. Ela mudou minha agenda sem autorização. Pai, não é uma boa hora, ele tirou a gravata e a jogou no encosto da cadeira. Tive um dia terrível. O chefe do departamento cancelou meu projeto de novo. Eu entendo, mas é importante, insisti. Ela ligou para os pais dos meus alunos e estava tentando ajudar, ele me interrompeu. A Townsend precisa de silêncio para trabalhar. Ela está tentando se adaptar a uma nova situação, como todos nós. Mas ela deveria ter falado comigo primeiro, eu não ia recuar.
Esta é minha casa e meus alunos. Brock esfregou o rosto, cansado. Olha, pai. Somos gratos por termos um teto sobre nossas cabeças. Somos mesmo. Mas também temos trabalho a fazer. Townsend não consegue fazer conferências com o barulho das explicações de matemática. Eu explico matemática há 40 anos e ninguém nunca reclamou do barulho, apontei. Os tempos mudaram, Brock balançou a cabeça. Todo mundo trabalha remotamente agora. Videoconferência. Você precisa se adaptar. Adaptar-se não significa ignorar a opinião do senhorio, argumentei. Do senhorio? Bufou Brock. Você sempre resume tudo a poder e controle. Igualzinho a quando eu era criança, minha casa, minhas regras. Nada mudou. Tentei te ensinar a respeitar os limites dos outros, eu disse. Sem muito sucesso, ao que parece. Ah, não comece com os sermões, Brock acenou com a mão, irritado. Tenho 39 anos. Não sou mais criança. Então não haja como tal, retruquei. Adultos discutem mudanças, não colocam os outros em apuros. Brock abriu a boca para responder, mas foi então que Townsend entrou. Sobre o que vocês dois estão discutindo? Perguntou ela. Consigo ouvir vocês do outro lado da rua. Nada de importante, Brock me lançou um olhar de advertência. Papai está chateado com algumas mudanças de horário. Já expliquei ao Alistair que essas mudanças são necessárias, Townsend pôs a mão no ombro de Brock. Tenho certeza de que ele vai entender quando se acalmar. Olharam para mim como se eu fosse um velho rabugento que não entendia as realidades modernas. Senti que mais argumentos seriam inúteis. Tudo bem, eu disse finalmente. Mas, no futuro, peço que me consulte antes de mudar qualquer coisa. Claro, pai, Brock assentiu, visivelmente aliviado pelo fim do conflito. Estamos todos aprendendo a conviver. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças. Certa manhã, descobri que a maioria das fotos de família havia sumido da lareira. Em seu lugar, havia velas decorativas e vasos que eu nunca tinha visto antes. Onde estão minhas fotos? Perguntei a Townsend, que estava tomando o café da manhã na cozinha. Em uma caixa na despensa, ela respondeu, sem tirar os olhos do smoothie. Abri espaço para itens de decoração mais modernos. Aqueles quadros antigos estavam acumulando muita poeira. São relíquias de família, eu disse, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Fotos dos meus pais, de Eleanor e eu, do Brock quando criança. Eles vão ficar ótimos na caixa, Townsend deu de ombros. E o espaço parece muito mais fresco, não acha? Não respondi e fui até a despensa. As fotografias estavam empilhadas descuidadamente em uma caixa de papelão, com algumas das molduras danificadas. Fiquei particularmente magoado com o destino da foto do meu casamento com Eleanor. O vidro estava rachado na diagonal. De volta à sala, comecei silenciosamente a guardar as fotos. O que você está fazendo? Townsend apareceu na porta com uma expressão de desgosto no rosto. Colocando minhas coisas de volta onde elas pertencem, respondi sem olhar para ela. Mas eu só decorei, disse ela, indignada. Você está estragando o design. Não me interesso por design, continuei a organizar as fotos. Estas são as minhas memórias, e elas ficarão aqui. Townsend suspirou com uma expressão de mártir. Você é tão teimoso, Alistair. Não é à toa que Brock está sempre reclamando do seu temperamento. Aquelas palavras me machucaram mais do que eu esperava. Então Brock reclamou de mim para a esposa. Fiquei me perguntando o que mais ele teria dito a ela. Meu personagem foi formado muito antes de você entrar para a família, Townsend, eu disse calmamente, e não vou mudar aos 68 anos por causa de uma decisão de design questionável. Ela me lançou um olhar frio. Sabe, Alistair, às vezes a mudança é boa, principalmente quando a pessoa está presa no passado. E às vezes as pessoas confundem mudança com intrusão sem cerimônia na vida de outra pessoa, respondi. Nos encaramos por alguns segundos, então Townsend se virou e saiu da sala. Eu a ouvi ao telefone, provavelmente com Brock, reclamando de mim. No final da semana, minha casa estava quase irreconhecível. Dezenas de potes e tubos da Tansins apareceram no banheiro. Na cozinha, novos utensílios que eu não sabia usar.
Na sala de estar, almofadas decorativas e mantas transformaram meu antigo sofá em algo desconfortável, mas estiloso. Meus pertences foram gradualmente empurrados para cantos distantes ou desapareceram completamente. Um dia, não consegui encontrar minha caneca favorita. Estava velho e rachado, explicou Townsend quando perguntei. Joguei fora e comprei um conjunto novo. Olha como são lindos. Ela apontou para 6 canecas brancas idênticas, sem nenhuma característica distintiva. Minha caneca antiga, doada por estudantes aposentados, era feia, mas querida. Dizia, para o melhor professor de matemática do universo e tinha fórmulas engraçadas desenhadas nela. Você não tinha o direito de jogar fora, eu disse, sentindo minha voz tremer. Foi um presente. Não seja dramático, Alistair, ela revirou os olhos. É só uma cara feia, aliás. Eu queria reclamar, mas percebi que ela não entenderia. Para ela, era apenas um prato velho. Para mim, era parte da minha vida, uma lembrança agora irremediavelmente perdida. Naquela noite, descobri que meu tabuleiro de xadrez, geralmente na mesa perto da janela, havia sumido. Brock, gritei para meu filho, que estava assistindo televisão na sala de estar. Onde está meu tabuleiro de xadrez? Ah, ele desviou o olhar da tela. A Townsend guardou no armário. Disse que estava ocupando espaço e acumulando poeira. E você deixou ela fazer isso? Não escondi minha decepção. Você sabe que aquele tabuleiro era do seu avô. Ele te ensinou a jogar nele. Brock pareceu um pouco culpado. Pai, está só no armário. Você joga online mesmo, né? Quando foi a última vez que você usou este tabuleiro? Não se trata da frequência com que eu uso, retruquei. Trata-se de vocês dois agirem como se esta fosse a casa de vocês e eu fosse um hóspede extra. Brock suspirou. Só estamos tentando tornar o espaço mais funcional. A Townsend é boa nisso. A Townsend sabe como reformar a casa dos outros para ficar do jeito que ela gosta, eu disse. E você está fazendo o favor dela. Não comece, pai, Brock ergueu a mão, me interrompendo. Estamos todos cansados e estressados por causa do incêndio. Não vamos tornar isso mais difícil do que já é. Eu queria dizer mais alguma coisa, mas me contive. Discutir com Brock era inútil. Ele sempre defendia a esposa, mesmo quando ela estava errada. Na manhã seguinte, descobri que Townsend havia colado novamente os adesivos com os nomes e números de telefone dos meus alunos que estavam pendurados na geladeira. O que aconteceu com as minhas anotações? Perguntei. Eu os organizei com mais eficiência, ela respondeu. Agora eles estão agrupados por dia da semana, em vez de espalhados de forma caótica. Eles não estavam espalhados de forma caótica, objetei. Eu tinha um sistema. Se é que podemos chamar isso de sistema, ela murmurou. Senti minha paciência se esgotando. Townsend, disse eu com a maior calma possível, agradeço sua disposição em ajudar, mas peço que não toque nas minhas coisas sem permissão, principalmente nas que têm a ver com o meu trabalho. Você chama isso de trabalho? Ela arqueou uma sobrancelha. Algumas aulas por semana para as crianças. Sim, é o meu trabalho, confirmei. E eu o levo a sério. Talvez você devesse finalmente aproveitar um merecido descanso, sugeriu ela com falsa preocupação. Na sua idade, a tensão constante não faz bem à saúde. Eu decido o que é ruim para minha saúde, eu disse. Agora, coloque minhas anotações de volta como estavam. Townsend me olhou com um olhar de paciência condescendente, como o de uma criança caprichosa. Tudo bem, Alistair, disse ela por fim. Se você se sente confortável vivendo no caos, eu não vou interferir. Ela removeu os post-its e os jogou descuidadamente sobre a mesa. Organize-os você mesmo como quiser. Só não reclame depois que não consegue encontrar nada. Ela saiu da cozinha, me deixando com minhas anotações espalhadas. Comecei a colocá-los de volta no lugar aos poucos, tentando colocar meu sistema nos trilhos. Alguns post-its estavam amassados, outros tinham manchas de tinta. Tive que reescrever tudo de novo. Naquela noite, quando Brock chegou do trabalho, tentei ter outra conversa com ele. Sua esposa está constantemente violando meus limites, comecei. Estou pedindo para você conversar com ela. Brock afundou-se, cansado, na cadeira.
pai, a Townsend tem uma abordagem diferente para organizar o espaço. Ela está tentando ajudar. Não preciso desse tipo de ajuda, objetei. Preciso que minhas coisas fiquem onde estão e que minhas decisões sejam respeitadas. Você sempre foi assim, suspirou Brock. Teimoso e incapaz de aceitar mudanças, mesmo quando são para melhor. Quem decide o que é melhor? Perguntei. Você, Townsend? Ou eu, na minha própria casa? Brock balançou a cabeça. Sabe qual é o seu problema, pai? Você está preso ao passado, agarrado a coisas velhas, a velhos hábitos. O mundo segue em frente, e você fica onde está. Respeito pelo espaço e pelas coisas dos outros não é um conceito ultrapassado, respondi. É cortesia básica. Você simplesmente não quer admitir que a Townsend está realmente melhorando sua casa, disse Brock. Parece muito mais moderna e confortável agora. Mais confortável para quem? Não desisti. Para vocês dois, talvez, mas não para mim. Brock esfregou as têmporas, claramente perdendo a paciência. Olha, pai, nós agradecemos por você nos dar um teto. De verdade, mas você não pode nos dar um desconto? Estamos todos tentando nos adaptar a uma nova situação. Ajustar-me não significa deixar que minha vida seja completamente refeita, respondi. Aguentei muita coisa esta semana, mas minha paciência não é infinita. Brock se levantou, visivelmente irritado. Sua teimosia é insuportável, disse ele. Não é à toa que a mamãe sempre dizia que era impossível argumentar com você. Foi um golpe baixo. Eleanor nunca disse isso, pelo menos não naquele contexto. Ela apreciava a minha integridade, embora às vezes me provocasse por isso. Deixe sua mãe fora dessa conversa, eu disse baixinho. Ela jamais aprovaria o jeito como vocês dois estão se comportando na minha casa. Você não sabe o que ela aprovaria, Brock elevou a voz. Ela foi embora há 5 anos, pai. Pare de usar a memória dela como escudo contra qualquer mudança. Senti algo se estilhaçar dentro de mim. Meu próprio filho estava me acusando de manipular a memória da mãe dele. Aquilo era demais. Saia, eu disse, apontando para a porta. Preciso ficar sozinha. Brock olhou para mim com uma mistura de raiva e talvez arrependimento. Como quiser. Ele se dirigiu para a saída, mas parou na porta. Sabe, às vezes acho que você só tem medo de admitir que nossas ideias são melhores que as suas, que o mundo mudou e você não. Ele se afastou, deixando-me sozinha com meus pensamentos amargos. Recostei-me na cadeira e fechei os olhos. A casa não parecia mais meu santuário. Virou um campo de batalha onde cada pequena coisa se tornava motivo de conflito. Naquele momento, percebi que Brock e Townsend não estavam apenas temporariamente comigo. Eles estavam metodicamente me forçando a sair do meu próprio espaço, remodelando-o para se adequar a eles. E o pior de tudo, eles achavam que era normal e correto. Meus argumentos eram percebidos como teimosia senil, falta de vontade de aceitar mudanças. Mas não se tratava de mudança em si. Tratava-se de respeito e limites, que eles violavam constantemente. Já fazia 2 semanas que Brock e Townsend se mudaram para minha casa. Nesse período, eles reformaram completamente minha casa, ignorando todas as minhas objeções e pedidos. É sexta-feira à noite e decidi preparar um jantar especial, bife à Borgonha, a especialidade da Eleanor. Uma espécie de ramo de oliveira, uma tentativa ingênua de relacionamento. De manhã, fui ao mercado comprar ingredientes frescos, passei quase 2 horas escolhendo os melhores cortes de carne, vegetais e uma garrafa de um bom vinho tinto. Na volta, parei na padaria para comprar uma baguete fresca, um pequeno ritual que Eleanor e eu sempre seguíamos. Quando cheguei em casa, encontrei Townsend na mesa da cozinha com seu laptop. Decidiram fazer um banquete, ela perguntou com um leve sorriso de escárnio, olhando para meus pacotes. Achei que todos nós gostaríamos de um bom jantar, respondi, colocando as compras na mesa. Vou fazer um bife à Borgonha. Parece calórico, resmungou Townsend. Brock e eu tentamos limitar a carne vermelha. Faz mal para o colesterol. Uma vez não faz mal, comentei, começando a fatiar as cebolas. Além disso, eu já tinha comprado todos os ingredientes. Comecei a cozinhar, tentando ignorar a presença dela.
O cheiro começou a se espalhar pela cozinha, me lembrando dos tempos em que esta casa era quentinha e aconchegante. É um cheiro bem forte, disse Townsend, torcendo o nariz. Você poderia ligar o exaustor? Liguei o exaustor silenciosamente, embora Eleanor e eu já tivéssemos apreciado os aromas da comida cozinhando antes. Quando todos os ingredientes estavam na panela, coloquei em fogo baixo e deixei a carne cozinhando por várias horas. Por volta das 17 horas, Brock retornou. Parecia cansado, mas com um humor melhor do que o normal. O que cheira tão bem? Perguntou, entrando na cozinha. Buelfa à Borgonha, respondi. A receita da sua mãe. Seu rosto se suavizou por um instante. Faz tempo que não como, disse ele baixinho. Mamãe costumava fazer muito para o meu aniversário. Eu sei, concordei. É por isso que pensei em fazer. Vai ficar pronto às 7. Brock assentiu e foi para o quarto. Eu ouvia falando com Townsend, mas não conseguia entender as palavras. Logo, os dois saíram. Townsend segurava o telefone. Alistair, começou ela, é muita gentileza sua, mas Brock e eu decidimos pedir uma entrega. Entrega? Olhei para eles, surpresa. Mas já estou quase terminando os preparativos. Veja bem, ela sorriu, com seu sorriso frio característico, estamos em uma dieta especial agora. Uma dieta com baixo teor de carboidratos e gorduras animais limitadas. Seu prato, com todo o respeito, não se encaixa em nossa dieta. Olhei para Brock, esperando que ele interviesse, mas ele evitou meu olhar. Você acabou de dizer que queria experimentar, lembrei-o. Ele hesitou. Ah, Townsend tem razão. Precisamos cuidar da nossa alimentação. O médico recomendou. É uma medida preventiva. Townsend interveio. Estamos cuidando do nosso futuro. Ao contrário de algumas pessoas, ela olhou incisivamente para a panela de carne. Tudo bem, eu disse finalmente. Peça o que quiser. Eu mesma janto. Às 19 horas, estávamos todos sentados à mesa. Preparei um acompanhamento de carne com purê de batatas. Brock e Townsend prepararam seus recipientes com a comida da entrega, uma mistura colorida de quinoa, abacate e outros ingredientes sofisticados. Quer experimentar, Alistair? Townsend estendeu o recipiente para mim. São tigelas de quinoa com cúrcuma, tofu e microvegetais. Limpa o corpo de toxinas. Não, obrigado, cortei um pedaço de carne. Prefiro comida, não tigelas. Comemos em um silêncio constrangedor. Percebi que Brock olhava para o meu prato algumas vezes, claramente lutando contra a tentação. Decidindo mudar de assunto, tirei envelopes do bolso. As contas de luz chegaram, eu disse. Aumentaram consideravelmente desde que você chegou. É natural, Brock deu de ombros. Somos 3 em vez de 1. Não é só o número de pessoas, respondi. A conta de luz quase triplicou. Todos aqueles aparelhos que você carrega constantemente, os computadores que funcionam 24 horas por dia. É necessário para o nosso trabalho, interrompeu Townsend. Não podemos desligar equipamentos só porque você quer uns trocados a mais. Não se trata de dinheiro, tentei dizer calmamente. Trata-se de respeito. Você mora na minha casa. Usa meus recursos, mas acha que nem deveria discutir isso. Podemos compensar a diferença com as contas, sugeriu Brock. Não tem problema. Mais uma vez, não se trata de dinheiro, repeti. Trata-se de atitude. Você age como se esta fosse a sua casa. O que há de errado nisso? Perguntou Townsend. Estamos tentando tornar o ambiente mais confortável para todos. Todos, arqueei uma sobrancelha. Ou só vocês dois? Vocês claramente não estão interessados na minha opinião. Porque a sua opinião está ultrapassada, disse Townsend, sem esconder a irritação. Você se apega ao passado, a coisas e hábitos antigos. O mundo mudou, Alistair. Esta casa é o meu mundo, eu disse com firmeza. E aqui, eu decido o que é ultrapassado e o que não é. Esse é o problema, suspirou Brock. Você não consegue aceitar que às vezes outras pessoas sabem mais, que as ideias delas podem ser melhores que as suas.
Na minha própria casa, eu estava começando a perder a paciência. A casa que comprei por $970.000, a casa onde morei a maior parte da minha vida. É hora de encarar, pai. Brock me olhou diretamente nos olhos, com a voz fria. Você não é mais o chefe desta casa. Você não consegue nem cuidar da própria saúde, quanto mais manter a ordem. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Meu próprio filho acabará de declarar que eu não era a dona da casa. O que você disse? Minha voz era baixa, mais firme. Escute, Brock se inclinou para a frente. Townsend e eu estamos preocupados com você. Você mora sozinho. Você não se alimenta direito. Sua casa está lentamente caindo aos pedaços. Não é seguro para um homem da sua idade. Pensamos muito nisso, disse Townsend. E encontramos um ótimo lugar com todo o cuidado. A residência Sunny Hills. Eles têm ótimas avaliações, equipe de enfermagem 24 horas e muitas atividades para idosos. Você o quê? Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Você está procurando uma casa de repouso para mim? Não é uma casa de repouso, corrigiu Townsend. É uma residência assistida para idosos. Isso é diferente. E quando você ia me contar sobre esses planos? Perguntei, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Estamos fazendo isso agora, respondeu Brock. Marcamos um tour na próxima quarta-feira. Vocês vão ver como é legal lá. O que vai acontecer com a minha casa? Eu já sabia a resposta, mas queria ouvir deles. Eles se entreolharam. Bem, o lógico seria vendê-la, disse Brock, cauteloso. A residência não é barata, e o dinheiro da venda cobriria seu sustento lá pelos próximos anos, e o resto ficaria para você, declarei o óbvio. Pai, não se trata de dinheiro, Brock tentou soar sincero. Trata-se da sua segurança e bem-estar, e do fato de que este bairro está se tornando cada vez mais prestigiado. Townsend acrescentou, os preços dos imóveis estão subindo a cada mês. Não seria sensato deixar passar uma oportunidade como esta. Levantei-me da mesa. Se me dão licença, preciso pensar. Saí da cozinha, sentindo as mãos tremendo de raiva contida e choque. Atrás de mim, eu ouvia Townsend sussurrando para Brock, viu, ele é incapaz de um diálogo inteligente. Isso prova o nosso ponto. No meu quarto, fechei a porta e sentei na cama. Tudo se encaixou. Eles não estavam apenas hospedados temporariamente. Estavam planejando tirar minha casa. Eu não era uma figura paterna para eles, mas um obstáculo para imóveis valiosos. Peguei meu celular e naveguei pelos contatos, parando no nome Hugh Donnelly. Nós nos conhecemos anos atrás, quando dei aulas particulares para o filho dele. Hugh era policial, agora aposentado. Nos tornamos bons amigos ao longo dos anos. Alastair, Hugh pareceu surpreso. Faz tempo que não tenho notícias suas. Está tudo bem? Na verdade, não, respondi baixinho. Preciso da sua ajuda, Hugh. Profissional. Expliquei brevemente a situação, como Brock e Townsend tinham se mudado, como eles tinham gradualmente remodelado a casa para si próprios, e finalmente, seus planos de me colocar em uma casa de repouso e vender minha propriedade. Disseram que não sou mais o dono desta casa, terminei. E ameaçaram me declarar incompetente se eu não concordasse. Que reviravolta, Hugh assobiou. Olha, eu tenho um amigo no departamento do xerife. Tecnicamente, seu filho e a esposa são intrusos que se recusam a sair. Isso é motivo para despejo. Tem certeza disso? Hesitei. Afinal, é meu filho. Quem planeja te internar num asilo contra sua vontade e tomar sua casa? Hugh me lembrou. Às vezes você tem que se proteger, até mesmo da família. Certo. O que você quer que eu faça? Prepare a escritura da casa. Estarei aí em 1 hora com um amigo. Ele explicará o procedimento e ajudará com o aviso oficial de despejo. Depois da conversa, tirei todos os documentos da casa do cofre, a certidão de registro de imóveis, o seguro, os recibos de imposto de renda. Depois, organizei as contas de serviços públicos em uma pasta, prova do aumento repentino de despesas após a chegada deles. Exatamente 1 hora depois, a campainha tocou. Brock abriu e viu Hugh acompanhado de um homem uniformizado de xerife. Boa noite, disse Hugh.
Viemos ver Alastair Royce. Este é meu pai. Brock pareceu perplexo. E quem é você? Hugh Donnelly, meu amigo, se apresentou. E este é o policial Michael Patterson. Estamos aqui a serviço. Fui até a porta e os convidei para entrar. Townsend saiu da cozinha quando ouviu vozes desconhecidas. O que houve? Perguntou ela, olhando para os convidados. Sentem-se, por favor, sugeriu o policial Patterson. Tenho um aviso oficial para vocês dois. Brock e Townsend trocaram olhares preocupados, mas sentaram-se no sofá. Sr. Brock Royce e Sra. Townsend Royce, começou o policial, puxando um documento. Por meio deste, notifico-os de que devem deixar esta residência dentro de 24 horas. Esta exigência vem do legítimo proprietário deste imóvel, o Sr. Alastair Royce. O quê? Brock pulou do sofá. Pai, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito o tempo todo, respondi calmamente. Proteger meu lar e minha independência. Você está nos expulsando? Townsend pareceu chocada. Seu filho e sua nora? Você mesma disse que eu não sou mais o dono desta casa, lembrei. Bem, eu ainda sou, e eu decido quem mora aqui. Isso é ilegal, exclamou Brock. Nós tivemos um incêndio. Não temos para onde ir. De acordo com a lei estadual, continuou o policial Patterson, vocês são hóspedes, não inquilinos, pois não assinaram um contrato de locação nem pagaram o aluguel. O proprietário tem o direito de pedir que vocês deixem o imóvel a qualquer momento. Isso é loucura, Townsend se virou para mim. Você não pode fazer isso com a gente. Eu posso, respondi com firmeza. Assim como você poderia planejar me mandar para um asilo contra a minha vontade. Estávamos cuidando de você. Brock parecia furioso e confuso ao mesmo tempo. Aquilo era cuidado. Não, balancei a cabeça. Foi uma tentativa de tomar conta da minha casa, mas falhou. Vocês têm 24 horas para fazer as malas e ir embora, repetiu o policial Patterson. Se não saírem do local voluntariamente, outras medidas serão tomadas. Vamos processá-lo, ameaçou Brock. Por trauma emocional. Pode prosseguir, eu estava calmo. Tenho todos os documentos que comprovam minha propriedade e testemunhas de como você planejou me declarar incapacitado. Brock e Townsend pareceram chocados. Claramente, não esperavam por essa reviravolta. Vocês têm 24 horas, repetiu o policial Patterson, entregando-lhes uma cópia do aviso. Recomendo que comecem a fazer as malas. Vamos, Brock, Townsend puxou o marido pelo braço. Precisamos ligar para o nosso advogado. Eles se retiraram para o quarto, batendo a porta atrás de si. Eu os ouvia falando alto, mas não conseguia entender as palavras. Obrigada a ambos, disse eu a Hugh e ao oficial Patterson. Não sei o que teria feito sem a ajuda de vocês. De nada, Sr. Royce, assentiu o policial. Se houver algum problema com o despejo, ligue imediatamente. Cuidado, Alastair, alertou Hugh. Eles podem tentar alguma coisa. Tem certeza de que quer ficar sozinho com eles? Eu me viro, assegurei-lhe. Não vai ser pior do que tem sido nas últimas 2 semanas. Depois que Hugh e o policial foram embora, voltei para a cozinha e sentei-me à mesa. Meu jantar intocado tinha esfriado, mas mesmo assim comi alguns bocados. Depois de um tempo, Brock e Townsend saíram do quarto. Pareciam furiosos, mas calmos. Nosso advogado disse que você tem o direito legal de nos despejar, disse Brock friamente. Mas isso não é tudo, pai. Ainda vamos iniciar um teste de capacidade em você. Você pode tentar, dei de ombros. Mas tenho amigos, alunos, vizinhos que vão confirmar que estou sã. Partiremos amanhã de manhã, disse Townsend. Mas guarde o que eu digo, Alastair, você vai se arrepender dessa decisão quando cair e não tiver ninguém para chamar uma ambulância. Prefiro arriscar, eu disse. E, a propósito, sobre o seu incêndio, houve mesmo um? Ou foi só uma manobra para se instalarem aqui? Eles trocaram olhares rápidos, e percebi que tinha acertado em cheio. A reforma do nosso apartamento terminou, disse Brock após uma pausa. Podemos voltar para lá. Que conveniente, eu disse. Você vai se arrepender, repetiu Townsend. Envelhecer sozinho é uma coisa terrível, não respondi.
Eles se retiraram para o quarto novamente, e eu os ouvi começarem a fazer as malas. Sentada à mesa com o jantar esfriando, senti uma estranha mistura de alívio e amargura. Eu tinha acabado de expulsar meu próprio filho de casa. Mas não havia escolha. Eles tinham mostrado claramente suas verdadeiras intenções. Começava a chover do lado de fora da janela. As gotas batiam no telhado, criando um ritmo suave. Amanhã, minha casa voltaria a ser só minha. Era uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. A manhã seguinte à expulsão de Brock Townsend foi estranhamente tranquila. Acordei com a sensação de que a casa pertencia só a mim novamente. Ninguém reorganizou minhas coisas. Ninguém comentou sobre meu café da manhã. Ninguém criticou meus hábitos. Mas junto com a calma veio uma sensação de vazio, como se a casa tivesse se tornado mais do que o necessário para uma pessoa. Eles saíram cedo enquanto eu ainda dormia. Havia um bilhete na mesa da cozinha, as chaves foram deixadas na caixa de correio. Nosso advogado entrará em contato com vocês. Brock Townsend. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de reconciliação, apenas um aviso frio e uma ameaça velada. Andei pela casa, avaliando a extensão das mudanças que eles haviam conseguido fazer em 2 semanas. Algumas coisas foram irremediavelmente perdidas, minha caneca favorita, algumas fotos de família, algumas coisinhas que eles consideraram sem importância e jogaram fora. Outras foram simplesmente movidas ou escondidas. Passei o dia restaurando minha ordem habitual, devolvendo à casa sua aparência e atmosfera anteriores. Ao anoitecer, Hugh ligou. Como vai, Alastair? Ele parecia genuinamente preocupado. Estou bem, respondi, embora não fosse bem verdade. Eles saíram de manhã cedo. Só deixaram um bilhete. Não estou surpreso, riu baixinho. Olha, eu descobri algo sobre o fogo deles, ou melhor, sobre a ausência de fogo. O que você quer dizer? Fiquei tenso. Entrei em contato com um amigo do Corpo de Bombeiros. De fato, houve um pequeno incêndio no apartamento deles devido a uma fiação elétrica defeituosa, mas isso aconteceu há quase 2 meses, e os danos foram mínimos, principalmente fuligem nas paredes da cozinha. A seguradora cobriu integralmente os reparos, que já haviam sido concluídos há 1 mês. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Eles mentiram para mim, disse eu baixinho. Usaram esse pequeno incidente como desculpa para vir morar comigo. Acho que sim, concordou o Hugh. Aparentemente, eles planejaram tudo com antecedência. Aparentemente, acharam que seria mais fácil ficar com a sua casa se estivessem por perto para provar que você estava incapacitado. Eu sempre soube que a Townsend era interesseira, balancei a cabeça. Mas não imaginei que o Brock apoiaria tal plano contra o próprio pai. As pessoas mudam, Alastair, suspirou Hugh. E nem sempre para melhor, principalmente sob efeito de álcool. Fiquei sentado na minha cadeira por um longo tempo depois da palestra de Hugh, olhando para a foto de Eleanor. O que ela diria sobre o nosso filho agora? Sobre o menino que criamos com amor e esperança, que se transformou em um homem disposto a enganar e trair por lucro. Passei os dias seguintes retomando minha vida ao normal. Retomei minha rotina com meus alunos, retomei meus torneios de xadrez e voltei a cozinhar refeições simples, mais nutritivas, exatamente como fazia antes da chegada de Brock Townsend. Logo, porém, notei uma estranha mudança na atitude das pessoas ao meu redor. A senhora Patterson, a vizinha que sempre parava para conversar, agora apenas assentia secamente ao me encontrar. O Sr. Shen, pai de Ethan, começou a levar o filho para a aula e sair imediatamente, evitando conversas. Mesmo no supermercado local, o caixa, que me conhecia há anos, de repente tornou-se taciturno e distante. O primeiro golpe direto veio uma semana após o despejo. Os pais dos gêmeos Parker ligaram para me avisar que não precisavam mais dos meus serviços. Encontramos outro tutor, disse a senhora Parker, sem me olhar nos olhos quando a encontrei no supermercado. Ele é mais novo. Ele usa métodos modernos. Você está insatisfeita com o meu ensino? Perguntei sem rodeios. Os meninos estavam progredindo bem. Não é isso, ela mexeu na alça da bolsa. É só que ouvimos dizer que você está com alguns problemas pessoais de natureza pessoal. Que tipo de problemas? Eu estava começando a entender onde ela queria chegar com isso. Bem, dizem que você, ela hesitou,
tem dificuldade para se lembrar das coisas e para fazer julgamentos. Seu filho mencionou que você, nem sempre faz bons julgamentos. Então é isso. Brock e Townsend não foram embora assim. Eles começaram a espalhar boatos sobre mim. Estavam preparando o terreno para minha incapacitação, criando a imagem de um velho senil fora de si. Senhora Parker, eu disse, tentando falar calmamente, sou professora de matemática no ensino médio há 43 anos. Tenho uma reputação impecável. Sou sã e tenho bom senso. E meu filho e eu temos um desentendimento, mas tem a ver com ele tentar tomar minha casa. Ela pareceu envergonhada, mas não convencida. Claro, Sr. Royce. Eu só pensamos em tentar algo novo para os meninos. Entendeu? Eu entendi. Eu entendi que agora eu tinha que lidar não só com Brock e Townsend, mas também com a reputação que eles estavam me dando. Naquela noite, recebi um telefonema de Chloe Ramirez. Ela estava chorando. Sr. Royce, minha mãe disse que não posso mais ir às suas aulas, soluçou. Ela disse que o senhor é uma má pessoa porque expulsou seu filho de casa. Mas eu não acredito. O senhor é o melhor professor. Fiquei comovida com a lealdade dela, mas percebi que não podia arrastar uma criança para aquela situação. Chloe, obrigada pela confiança, eu disse suavemente. Mas você precisa ouvir sua mãe. Tenho certeza de que ela tem boas intenções. Talvez com o tempo ela mude de ideia. Mas isso não é justo, objetou a garota. Aprendi tanto com você. Quero continuar. Às vezes a vida é injusta, respondi. Mas você é uma garota inteligente, Chloe. Pode aprender sem mim. E se sua mãe mudar de ideia, minha porta estará sempre aberta para você. Depois daquela conversa, fiquei arrasada. As crianças foram uma parte importante da minha vida depois da aposentadoria. Elas me deram um propósito, mantiveram minha mente afiada, e agora Brock e Townsend estavam tentando tirar isso de mim também. Felizmente, nem todos sucumbiram às suas manipulações. Ethan Shen continuou a frequentar as aulas, embora o pai se mantivesse distante. Marcus Tate, meu aluno mais difícil, também ficou. Seus pais, ao que parecia, estavam ocupados demais com seus próprios assuntos para se aprofundarem nas fofocas locais. Sabe, Sr. Royce, Marcus me disse um dia, meu pai diz que o senhor enlouqueceu e jogou seu filho na rua. Mas eu disse a ele que um homem que consegue explicar cálculo integral de uma forma que até eu consigo entender definitivamente não está louco. Sorri, tocada pelo seu encorajamento constrangedor, mas sincero. Obrigada, Marcus. Agradeço a sua opinião. Você realmente jogou seu filho na rua? Ele perguntou com a franqueza de um adolescente. Pedi a ele e à esposa que saíssem da minha casa depois que me disseram que eu não era mais o chefe e planejavam me mandar para uma casa de repouso contra a minha vontade, respondi honestamente. Marcos assobiou. Que reviravolta. Então, você não é um velho louco, mas sim um velho durão. Ri pela primeira vez em muito tempo. Espero que sim, Marcos. Agora, voltando às equações diferenciais. Apesar do apoio de alguns estudantes, eu me sentia cada vez mais isolado. Vizinhos com quem eu mantinha boas relações de vizinhança há anos me evitavam. No café local onde eu às vezes parava para tomar café, eu era olhado com desconfiança. Eu ouvia sussurros atrás de mim, esse é o velho que expulsou o próprio filho de casa. Dizem que ele não está bem da cabeça. Que pena, sozinho. Sem ninguém para cuidar dele. Hill me ofereceu um desmentido público dos rumores, mas recusei. Eu odiava a ideia de expor publicamente os problemas familiares, de me justificar diante de pessoas que tão facilmente acreditavam no pior a meu respeito sem se preocupar em descobrir o meu lado da história. Isso só vai colocar mais lenha na fogueira, eu disse a Hill. Eles vão ver minhas tentativas de me defender como uma confirmação de suas suspeitas. A verdade acabará vindo à tona. Talvez, concordou Hill. Mas eu pude ver que ele não acreditou. Mas, enquanto isso, você sofrerá injustiça. Vou superar isso, eu disse. Não foi a primeira vez que me deparei com a estupidez e o preconceito das pessoas. No entanto, até a minha resiliência estava sendo testada. Era especialmente difícil nos fins de semana, quando não havia aulas para me distrair. Eu passava longas horas sozinha,
às vezes conversando com a foto da Eleanor, às vezes jogando xadrez online com estranhos ao redor do mundo, às vezes simplesmente sentada no quintal, olhando para o jardim meio abandonado. Num desses dias, decidi cuidar do jardim. Eleanor adorava rosas, e após sua morte, eu havia negligenciado o cuidado com elas. Agora, olhando para os arbustos crescidos, me senti culpado. Era uma parte do seu legado que eu não havia conseguido preservar. Encontrei ferramentas de jardinagem na garagem e passei o dia aparando galhos mortos, capinando e amarrando caules caídos. O trabalho era árduo para minha idade, mas estranhamente gratificante. Ao anoitecer, minhas mãos estavam arranhadas pelos espinhos e minhas costas doíam, mas o jardim parecia muito melhor. Não tão bom quanto na época de Eleanor, mas era um começo. No dia seguinte, continuei, e no dia seguinte. Aos poucos, o jardim começou a ganhar vida. Algumas roseiras que eu pensava estarem mortas mostraram novos brotos. A macieira, podada e livre de parasitas, parecia mais saudável. Até comecei a plantar uma pequena horta para a primavera, algo simples que eu conseguia cuidar sozinha. Trabalhar na horta virou terapia para mim. Eu ia lá todos os dias, independentemente do clima, e encontrava algo para melhorar. Isso me deu um propósito, manteve minhas mãos ocupadas e me distraiu dos pensamentos sobre a traição do meu filho e o julgamento dos meus vizinhos. Um dia, enquanto eu trabalhava perto da cerca, a vizinha do outro lado, a senhora Hendricks, parou para observar. O jardim está ganhando vida, comentou ela após algum silêncio. Estou tentando, respondi sem interromper meu trabalho. Minha esposa não aprovaria a maneira como eu venho cuidando dele nos últimos anos. Eleanor era uma mestre com rosas, assentiu a senhora Hendricks. Ela sempre nos surpreendia com suas flores. Ficamos em silêncio por um momento. Então, de repente, ela disse: "Não acredito nos boatos, Sr. Royce. Conheço o senhor há 30 anos. O senhor sempre foi um homem sensato e um bom pai, pelo que pude perceber." Endireitei-me, sentindo as costas tensas pela longa curva. "Obrigada, senhora Hendricks. Isso, significa muito para mim." Ela assentiu e continuou seu caminho. Foi um pequeno momento de encorajamento, mas me deu força. Nos dias seguintes, notei uma ligeira mudança. A senhora Patterson parou para conversar novamente, embora não tão amigável quanto antes. O caixa do supermercado sorriu para mim, pequenos sinais de que nem todos acreditavam nos boatos, ou pelo menos estavam começando a duvidar deles. Mas Brock e Townsend não desistiram. 3 semanas após o despejo, encontrei um envelope oficialmente selado na minha caixa de correio. Dentro, havia um aviso para iniciar o processo de verificação da minha capacidade legal. Brock entrou com um requerimento alegando que eu apresentava sinais de demência, paranoia e incapacidade de cuidar de mim mesmo. As evidências citadas foram minhas acusações infundadas contra eles, minha resposta inadequada às suas tentativas de ajuda e o estado negligenciado da minha casa e jardim. Fiquei olhando o papel por um longo tempo, sentindo uma onda de raiva e amargura crescendo dentro de mim. Meu próprio filho de carne e osso estava tentando me declarar legalmente incapacitado para obter o controle da minha propriedade. Quão baixo ele poderia ter caído? Liguei imediatamente para o Rio. "Recebi o aviso", disse eu assim que ele atendeu. "Afinal, o Brock se candidatou." "Achei que sim", suspirou o Rio. "Você precisa de um bom advogado, Alastair. Este é um caso sério." "Não tenho dinheiro para advogados caros", admiti. "Minha aposentadoria é modesta e investi minhas economias em uma casa." "Eu conheço um homem", disse Rio após uma pausa. "Minha sobrinha, Diane, é especialista em casos de incapacidade. Trabalhava em uma grande empresa, mas saiu para ajudar idosos que estão sendo julgados por seus parentes por privação de direitos. Ela cobra uma taxa razoável e às vezes trabalha pro bono se considera um caso particularmente grave." "Você acha que ela vai achar meu caso um absurdo?", perguntei com uma risada amarga. "Tenho certeza que sim", respondeu Rio com firmeza. "Vou contar a ela a situação. Se ela concordar, eu a trago até você amanhã." No dia seguinte, Rio chegou com Diane Donnelly, uma jovem de olhar determinado e postura ereta.
Ela ouviu atentamente minha história, fez algumas perguntas precisas e examinou os documentos que eu havia reunido, o certificado de propriedade da casa, meus extratos bancários, meu histórico escolar e até mesmo os atestados médicos do meu último check-up, mostrando que eu estava em boas condições físicas e mentais para a minha idade. Sr. Royce, disse ela ao terminar de analisar os documentos, o seu caso é um exemplo clássico do que chamamos de tutela predatória. Parentes tentam obter o controle dos bens de um idoso declarando-o incapacitado, muitas vezes sem motivo aparente. Infelizmente, esses casos não são incomuns. É nojento, disse Hugh. Concordo, Diane assentiu. Mas, no caso do Sr. Royce, temos boas chances de ganhar. Ele é claramente capaz, tem uma vida social ativa, continua trabalhando e cuida de si mesmo em casa. Além disso, temos provas de interesse próprio por parte do filho e da nora. Então, você aceita o meu caso? Perguntei. Com certeza, ela respondeu com firmeza. E não se preocupe com a taxa. Nós daremos um jeito. Depois que Diane e Hugh foram embora, senti um alívio estranho. Sim, eu tinha uma luta pela frente, talvez a mais difícil da minha vida. Mas agora eu tinha apoio e um plano de ação. Eu não estava mais sozinha contra Brock, Townsend e seus advogados. Ao entardecer, sentado no jardim com uma xícara de chá, observei o pôr do sol. As roseiras que eu tanto me esforcei para reavivar projetavam sombras longas. A macieira farfalhava suas folhas silenciosamente ao vento da tarde. A casa atrás de mim, meu lar, permanecia forte e segura como sempre. Não vou desistir, Eleanor, sussurrei, olhando para o pôr do sol. Lutarei pelo nosso lar, pela nossa memória, pela minha dignidade. Na manhã seguinte, ao verificar a correspondência, encontrei outro envelope oficial. Continha um aviso marcando uma data para minha audiência de habilitação. Em 3 semanas, eu teria que provar em juízo que não precisava de tutela e que era capaz de tomar minhas próprias decisões. Pensar nisso era humilhante, mas eu estava disposto a passar por essa provação para manter minha independência. O dia da audiência chegou em uma fria manhã de outubro. Vesti meu melhor terno, aquele com o qual eu vinha lecionando nos últimos anos, antes de me aposentar. Estava um pouco mais largo em mim agora, mas ainda me dava uma aparência digna. Eleanor sempre dizia que a cor azul me dava autoridade. Diane me buscou em seu modesto Toyota prateado. Nas 3 semanas que antecederam a audiência, ela se tornou não apenas uma advogada, mas uma amiga, uma jovem com uma mente afiada e um forte senso de justiça. Ela investiu muito mais tempo e energia no meu caso do que eu poderia esperar. Nervoso, Sr. Royce, ela perguntou enquanto dirigíamos em direção ao tribunal. Por incrível que pareça, não, respondi honestamente. Tenho dito a verdade a vida toda. Não vejo motivo para começar a mentir agora. Ela sorriu. É exatamente por isso que vamos vencer. A juíza Harris, que conduzirá a audiência, é famosa por seu bom senso para com as pessoas. Ela já rejeitou tais alegações muitas vezes quando percebeu que o caso era mais uma questão de dinheiro do que de preocupação real. No tribunal, Hugh já nos esperava. Ele apertou minha mão e acenou com a cabeça, encorajando-me. Entramos na pequena sala onde as audiências eram realizadas. Lá dentro, Brock e Townsend já estavam sentados, ambos em ternos formais, cabelos impecáveis e expressões sérias. Ao lado deles estava o advogado, um homem alto, de terno caro e pasta de couro. Brock ficou tenso ao me ver, e Townsend apertou os lábios. Recostei-me no assento, tentando não olhar na direção deles. Então notei que havia outras pessoas na plateia, Ethan Chin e seu pai, Marcus Tate e sua mãe, a Sra. Hendricks, e até mesmo Chloe Ramirez e seus pais. Eles vieram me apoiar. Fiquei profundamente tocado. Diane, você os convidou? Sussurrei. Não, ela balançou a cabeça. Eles souberam da audiência e decidiram vir. Que bom que estão aqui. O depoimento deles terá peso. Logo, a juíza Harris apareceu, uma mulher de cerca de 60 anos, com um olhar astuto e cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Ela acenou para todos os presentes e deu início à audiência. Estamos aqui para analisar a petição de Brock Royce para declarar seu pai, Alastair Royce, incapacitado, ela começou. O Sr. Brock Royce alega que seu pai apresenta sinais de demência, paranoia e incapacidade de cuidar de si mesmo, e busca sua própria nomeação como tutor legal com o direito de administrar o patrimônio do pai.
Primeiramente, ouviremos os argumentos do requerente. O advogado de Brock se levantou e começou a apresentar metodicamente as evidências da minha incapacidade. Ele descreveu como eu irracionalmente expulsei meu filho e minha nora de casa, como me recusei a aceitar a ajuda deles e como eu os acusei paranoicamente de tentar tirar minha casa. Ele citou o estado negligenciado da casa e do jardim, minha dieta pouco saudável e o isolamento social como evidências da minha incapacidade de cuidar de mim mesmo. Meu cliente e sua esposa estão preocupados com o fato de o Sr. Alastair Royce estar morando sozinho em uma casa grande, sem os devidos cuidados e supervisão, concluiu o advogado. Eles propõem vender a casa e usar os fundos para fornecer a ele uma acomodação confortável em uma instituição especializada com supervisão médica 24 horas. A juíza Harris ouviu atentamente, fazendo anotações de tempos em tempos. Então, virou-se para Diane. Agora, vamos ouvir a defesa. Diane se levantou, endireitou-se para sua pequena estatura e começou a falar com clareza, confiança e sem emoções desnecessárias. Meritíssimo, meu cliente, Alastair Royce, trabalha como professor de matemática há 43 anos, educando várias gerações de alunos. Após a aposentadoria, ele continua a levar uma vida intelectual ativa, dando aulas particulares, participando de torneios de xadrez online, lendo e cuidando de sua casa e jardim. As alegações de sua incapacidade não são apenas infundadas, mas também ofensivas, continuou ela. Ela refutou metodicamente cada um dos argumentos do advogado de Brock com documentos, meus atestados médicos, extratos bancários comprovando o pagamento regular de contas, fotos da casa e do jardim em seu estado atual e bem conservado. Quanto ao despejo injustificado do meu filho e da minha nora, continuou Diane, temos depoimentos de que eles planejaram enviar o Sr. Royce para uma casa de repouso contra sua vontade e vender a sua casa, dizendo-lhe na cara que ele não era mais o dono desta casa. Além disso, ela puxou um novo documento, temos provas de que o incêndio no apartamento deles, que eles usaram como desculpa para se mudarem para a casa do Sr. Royce, foi um incidente menor, cujos danos estavam totalmente cobertos pelo seguro até um mês atrás. Eles enganaram deliberadamente o Sr. Royce para que se mudasse para sua casa. Um sussurro baixo percorreu o corredor. O juiz Harris ergueu uma sobrancelha. Essa é uma acusação séria, senhorita Donnelly. A senhora tem provas? Sim, meritíssimo. Diane entregou os documentos. Um relatório de inspeção de incêndio e uma carta da seguradora confirmando o pagamento e a conclusão dos reparos. Brock e Townsend se entreolharam com evidente preocupação. O advogado deles parecia irritado. Eles não pareciam tê-lo informado de todos os detalhes da situação. Agora, gostaria de convidar testemunhas que possam confirmar a capacidade do Sr. Royce, continuou Diane. O primeiro a falar foi Ethan Shen. O jovem de 15 anos estava nervoso, mas falou com clareza. O Sr. Royce é o melhor professor que já conheci. Ele explica conceitos difíceis de uma forma que até eu entendo. E ele é muito organizado. Sempre se lembra do que vimos na última aula, das tarefas. Ele até notou um erro no livro didático que nenhum dos outros professores viu. A senhora Hendricks foi a próxima. Conheço Alastair Royce há 30 anos. Somos vizinhos. Ele sempre foi um modelo de confiabilidade e bom senso. No último mês, tenho observado como ele revitalizou seu jardim. Trabalho árduo para um homem da idade dele, mas ele está fazendo um ótimo trabalho. Uma pessoa com demência não seria capaz de planejar e executar tal trabalho de forma tão metódica. Chloe Ramírez então falou. A menina de 12 anos deu um passo à frente com determinação. O Sr. Royce me ensinou a amar matemática. Antes dele, eu tinha medo de matemática. Ele é sempre paciente, atencioso e se lembra de todas as minhas perguntas, mesmo as que fiz algumas aulas atrás. E ele também nos ensina a não ter medo de fazer perguntas, mesmo que pareçam bobas. Ele diz que não existem perguntas idiotas, apenas alunos hesitantes. Eu o acho muito sábio. Para minha surpresa, até a mãe de Chloe, que havia proibido a filha de frequentar minhas aulas, manifestou-se em meu apoio. Cedi aos boatos, injustamente, proibi minha filha de estudar com o Sr. Royce. Agora vejo que eu estava errada. Ele é um excelente professor e, pelo que posso perceber, um homem perfeitamente sensato. Marcus Tate foi o último a falar. Não gosto de matemática, começou sem rodeios. E não sou um aluno particularmente bom. Mas o Sr. Royce nunca desiste. Ele encontra novas maneiras de explicar quando eu não entendo.
Ele se lembra de todos os meus erros e me ajuda a corrigi-los. E me ensinou xadrez, um jogo complexo que exige pensamento estratégico. Se ele estivesse incapacitado, como o filho alega, não conseguiria me vencer todas as vezes. A plateia começou a rir. O juiz Harris também sorriu. Depois das testemunhas, chegou a minha vez de falar. Levantei-me e olhei diretamente para o juiz. Meritíssimo, vivi uma longa vida dedicada à educação. Ensinei crianças a pensar logicamente, a analisar, a não ter medo de fazer perguntas. Sempre acreditei no poder da razão, e ainda acredito. Sim, estou velho. Sim, às vezes é difícil para mim fazer trabalhos físicos que antes eram fáceis. Mas minha mente está clara. Minha memória funciona perfeitamente. E sou capaz de tomar decisões informadas sobre minha vida e meus bens. Olhei para Brock, que evitava meu olhar. Meu filho e a esposa dele me disseram que eu não sou mais o dono da minha casa. Na verdade, eles estavam planejando me mandar para uma casa de repouso e vender minha casa, a casa que comprei com as economias da minha vida, a casa onde morei com minha esposa, onde criei meu filho. Não posso e não permitirei que eles disponham da minha vida dessa maneira. A juíza Harris me olhou atentamente, e senti que ela estava avaliando não apenas minhas palavras, mas também minha maneira de falar, minha clareza de pensamento. Obrigada, Sr. Royce, disse ela por fim. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas, se não se importar. Ela me perguntou sobre coisas do dia a dia, como organizo meu dia, como faço meu orçamento, como cuido da casa. Depois, passou para tópicos mais complexos, como tomo decisões sobre saúde, como planejo o futuro. Respondi de forma clara e completa, demonstrando minha competência nessas questões. Por fim, o juiz Harris fez a última pergunta: Sr. Royce, se o senhor realmente precisasse de ajuda com sua vida diária devido à sua saúde debilitada, o que faria? Pensei por um momento. Eu buscaria a ajuda de profissionais, médicos, assistentes sociais. Consideraria várias opções, desde um assistente de visita até instituições especializadas, se a situação se tornasse crítica. Mas eu tomaria essa decisão eu mesmo, com base em informações objetivas e no aconselhamento de especialistas, e não sob pressão de parentes que já demonstraram estar mais interessados na minha propriedade do que no meu bem-estar. O juiz assentiu e virou-se para Brock: Sr. Brock Royce, o senhor tem algo a acrescentar? Brock parecia inseguro. Só quero que meu pai esteja seguro e receba os devidos cuidados. Ele está envelhecendo e um dia vai precisar de ajuda. E como você explica as informações sobre incêndio e seguro? Perguntou o juiz sem rodeios. Você realmente mentiu para o seu pai sobre as condições do seu apartamento? Brock hesitou. Nós não mentimos. Só não contamos toda a verdade. Estávamos realmente preocupados com ele, e parecia uma boa maneira de saber como ele estava. Verificar, interrompeu o juiz, ou criar uma situação que possa confirmar sua teoria sobre sua incapacidade? Brock não respondeu. Sim, ao lado dele, ficou tensa, com o rosto pálido. O juiz Harris analisou os documentos por um momento e, em seguida, levantou a cabeça. Com base nas provas e depoimentos apresentados, indefiro o pedido de declaração de incompetência de Alastair Royce. O Sr. Royce demonstra clareza de espírito, capacidade de tomar decisões informadas e de cuidar de si mesmo. Além disso, há boas razões para crer que este pedido foi feito por interesse próprio e não por genuína preocupação com o bem-estar do Sr. Royce. Ela bateu o martelo. Caso encerrado. A sala explodiu em aplausos dos meus alunos e seus pais. Diane apertou minha mão com firmeza, seus olhos brilhando de alegria genuína. Rio me deu um tapinha no ombro. Não duvidei nem por um segundo, Alastair. Brock e Townsend saíram rapidamente da sala sem olhar para mim. Eu os segui com uma sensação mista de alívio e amargura. Eu havia vencido o caso, mas havia perdido meu filho. Após a audiência, Diane, Rio e eu fomos a um pequeno café para comemorar a vitória. Ethan, seu pai, Chloe, os pais dela e Marcos se juntaram a nós. A justiça, Rio fez um brinde. E para a matemática, Chloe acrescentou com um sorriso. Foi um bom dia, um daqueles raros dias em que a verdade e a justiça triunfaram sobre mentiras e interesses próprios. Uma semana depois da audiência, Rio apareceu com novidades. Você sabe o que o seu Brock e a sua Townsend estão fazendo? Eles compraram uma casa em Templeton.
Uma nova naquele bairro chique perto do lago. Em Templeton, fiquei surpreso. É um bairro caro. De onde tiraram tanto dinheiro? Lembra do seguro contra incêndio? Rio arqueou uma sobrancelha. Aparentemente, eles receberam muito mais do que precisavam para os reparos. Além disso, minha fonte disse que eles fizeram um empréstimo decente. Aparentemente, eles realmente queriam se mudar para lá. Balancei a cabeça. Eu sempre soube que a Townsend era ambiciosa. Ela vivia se comparando com as amigas mais bem-sucedidas. De qualquer forma, eles estão longe agora, comentou Rio. Que bom para você. Eu não tinha certeza se era bom. Apesar de tudo o que tinha acontecido, Brock ainda era meu filho. Mas percebi que nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. Nas semanas seguintes, notei que os moradores locais estavam começando a me tratar normalmente novamente. Os rumores sobre um velho maluco diminuíram após a decisão judicial. Pais de alunos que haviam recusado meus serviços retornaram gradualmente. A senhora Parker ligou e perguntou se eu levaria os gêmeos dela novamente. Sentimos muito, Sr. Royce, disse ela com sinceridade. Nós sucumbimos aos boatos e tiramos conclusões precipitadas. Aceitei retomar as aulas sem guardar rancor. Na minha idade, você percebe que as pessoas muitas vezes agem por medo e ignorância, e não por maldade. Um dia, ao passar pela janela de uma faculdade local, vi um anúncio de cursos de programação para iniciantes. Idade não importa, dizia o cartaz. Para criar seus próprios sites e aplicativos. Parei, intrigado. Durante toda a minha vida, ensinei outras pessoas, mas fazia muito tempo que eu não aprendia nada novo. Seria essa uma oportunidade? No dia seguinte, cheguei à faculdade e me inscrevi no curso. A administradora, uma jovem de cabelos coloridos, olhou para mim surpresa. Tem certeza de que quer aprender programação? É bem difícil. Mocinha, respondi com um sorriso, passei 43 anos explicando cálculo integral para crianças. Acho que consigo lidar com algumas linhas de código. Ela riu e me entregou o material de treinamento. Os cursos acabaram sendo exatamente o que eu precisava, um novo desafio, novas pessoas, novos conhecimentos. Eu era várias décadas mais velho que os outros alunos, mas isso não importava. Estávamos todos lá para aprender. Gradualmente, comecei a ter uma ideia. E se eu combinasse minha experiência em ensino de matemática com minhas novas habilidades de programação? Criar um site educacional com desafios interativos, explicações e videoaulas, tornar a matemática acessível e interessante para crianças do mundo todo. Comecei a trabalhar neste projeto no meu tempo livre. No começo, foi difícil, novos termos, novos conceitos, erros constantes no código. Mas, a cada dia, ficava mais fácil. Meu cérebro, acostumado a problemas lógicos, se adaptou rapidamente à programação. Eu não tinha notícias de Brock, exceto por cartas oficiais de seu advogado sobre honorários advocatícios e outras formalidades. Respondi por meio de Diane, que continuou a representar meus interesses. Nosso relacionamento tornou-se seco, formal, como entre estranhos, não entre pai e filho. Doeu, mas aceitei essa realidade. Num dia quente de primavera, quase 6 meses após o julgamento, eu estava sentado na varanda da minha casa com meu laptop, trabalhando no meu site. As rosas do jardim que eu tanto havia trabalhado para reavivar estavam começando a florescer. A macieira estava coberta de delicadas flores brancas. A vida continuava, apesar das perdas e decepções. Eu estava criando uma sessão sobre geometria para alunos do ensino fundamental, tentando explicar o conceito de semelhança de triângulos de uma forma que fosse compreensível e interessante para crianças de 12 anos. Um modelo interativo apareceu gradualmente na tela, que os alunos podiam modificar conforme observavam as proporções mudarem. Eu estava tão absorto no meu trabalho que não notei imediatamente o carro parando em frente à minha casa. Só quando a porta bateu é que olhei para cima e vi Brock parado no portão. Ele estava sozinho, sem Townsend, e parecia inseguro. Ficamos nos encarando em silêncio por alguns segundos. Então ele se aproximou. Oi, pai. Posso entrar? Hesitei. Uma parte de mim queria bater a porta na cara dele, lembrando-me de tudo o que ele tinha feito.
A outra parte, a parte paternal, ainda o via como o garotinho que eu havia ensinado a andar de bicicleta, aquele para quem eu lia livros na hora de dormir. Entre, disse eu finalmente, fechando meu laptop. Aqui devo a visita. Ele chegou à varanda, mas não se sentou, cambaleando de um pé para o outro. Eu queria me desculpar por tudo que eu e a Townsend fizemos. Foi errado. Olhei para ele atentamente, tentando ver se ele estava sendo sincero. O que mudou, Brock? Por que agora? Ele respirou fundo. Townsend e eu estamos nos divorciando. Ela conheceu outra pessoa. Mais rica, mais bem-sucedida. Ele deu um sorriso amargo. Irônico, não é? Ela me usou do mesmo jeito que tentamos usar você. Não senti satisfação com a confissão dele, apenas tristeza por ele, por mim, pelo que todos nós nos tornamos. Sinto muito, disse eu com sinceridade. Não sinta, ele balançou a cabeça. Eu mereci. E aprendi muito nesses últimos meses sobre mim, sobre a vida, sobre o que é realmente importante. Ele olhou para o meu laptop. O que você está fazendo? Estou construindo um site de educação matemática, respondi. Estou aprendendo a programar. Programação? Ele pareceu surpreso. Na sua idade? Qual é o problema? Dei de ombros. O cérebro precisa de exercício, assim como o corpo, e eu sempre adorei aprender coisas novas. Brock assentiu e, por um instante, vi algo como respeito em seus olhos. Posso ir aí às vezes? Perguntou, incerto. Só conversar. Talvez ajudar com o jardim. Olhei para o meu filho, um homem adulto com rugas de fadiga no rosto, cinza nas têmporas e olhos que revelavam remorso e esperança. Eu não sabia se algum dia poderia confiar plenamente nele novamente. Não sabia se conseguiríamos reconstruir o que havia sido destruído, mas sabia que queria tentar. Podemos, respondi. Só que sem a Townsend. Claro, ele assentiu. Obrigado, pai. Depois que ele saiu, fiquei sentado na varanda por um longo tempo, contemplando o meu jardim. Perda e regeneração, o eterno ciclo da vida. As roseiras que pareciam irremediavelmente mortas estavam agora cheias de brotos. Talvez nosso relacionamento com Brock também floresça novamente algum dia. Não como antes, mas talvez mais sincero. Abri meu laptop e voltei a trabalhar no site. A amargura de perder meus laços familiares ainda era palpável. Mas, ao lado dela, veio outro sentimento, orgulho por ter me mantido firme, mantido o controle da minha vida e da minha dignidade, e encontrado forças para seguir em frente, aprender coisas novas, criar algo útil. Afinal, é isso que venho ensinando aos meus alunos todos esses anos: nunca desistir, sempre buscar uma solução, acreditar no poder do conhecimento e da própria mente. Agora, eu estava aplicando essas lições à minha própria vida, e elas estavam funcionando. A Atascadeiro estava banhada pelo sol da tarde. Minha casa, minha fortaleza, permanecia firme em seus alicerces, e eu estava sentada na varanda com meu laptop, criando algo novo que sobreviveria a mim e talvez ajudasse novas gerações de crianças a amar a matemática tanto quanto eu.